A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula dos pré-adolescentes da Escola Bíblica Dominical. Estamos diante de um tema importantíssimo para este público da Escola Bíblica Dominical. A temática desse segundo trimestre da lição dos pré-adolescentes é a igreja, um lugar de comunhão. Chegamos na lição de número 9, mais uma lição importantíssima para o público pré-adolescente, pois vai tratar da relação do Espírito Santo com a igreja. Que ligação tem o Espírito Santo com a igreja do Senhor Jesus Cristo? Tem tudo a ver. Então, o título desta lição de número 9 é O Espírito Santo e a Igreja. Lembrando que a temática deste segundo trimestre para os pré-adolescentes é eclesiologia, fala sobre a igreja, o estudo da igreja. E na lição 9, nós iremos aprender um pouco mais a respeito do Espírito Santo e a igreja. No texto bíblico, a lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. É a descrição dos dons espirituais que o apóstolo Paulo descreveu ali na carta aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 a 11. E é muito importante que seja lido em sala de aula esses textos, esses versículos, esses 11 versículos. Então, a atuação do Espírito Santo na igreja é o que vai tratar esta lição de número 9. Não esqueça, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, de incentivar os alunos a, durante a semana, fazer o devocional, ler, as leituras bíblicas que se encontram na lição. Não só essas leituras bíblicas, mas é muito importante que o aluno leia a lição durante a semana para que ele chegue na sala de aula no domingo, quando acontece a EBD no domingo, ele possa estar por dentro do assunto, ele possa estar com conhecimento, com a base do que vai ser tratado ali em sala de aula. Esta lição de número 9 tem 3 objetivos. Primeiro, identificar quem é o Espírito Santo. Segundo objetivo, apresentar as formas de ação do Espírito Santo na igreja. E terceiro e último objetivo, demonstrar que dependemos do Espírito Santo. Então veja aí como esta lição ela vai tratar acerca da doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia, assim é conhecida nesta doutrina na teologia sistemática. Eu sempre menciono aqui para que o professor possa incentivar os seus alunos a aprenderem mais sobre teologia, É muito importante que ainda novo, ainda muito cedo, eles comecem a ter este conhecimento, ter este contato com a teologia, para que quando estiverem com a idade mais avançada, quando estiverem chegando na idade adulta, possam ter base suficiente para defender a sã doutrina. Não que agora não tenha. Muitos pré-adolescentes nesta idade, graças a Deus, têm muito conhecimento da Bíblia, mas com certeza ao longo dos anos vai se fortalecendo, vai adquirindo conhecimento e através do Espírito Santo de Deus, que ilumina a mente, vai tendo esta base, com certeza quando chegar numa faculdade, na universidade, no ambiente do trabalho, ele pode com certeza ter uma base sólida para defender as sagradas Escrituras. Então, é uma lição que trata sobre o estudo do Espírito Santo e a sua relação com a igreja do Senhor. No primeiro tópico da lição, o comentarista vai abordar a questão de que Deus fala com a igreja. Deus fala com a igreja. E Deus fala com a igreja, como assim? De que forma? Qual o canal que Deus utiliza para falar com a igreja? Isso é importante que os pré-adolescentes possam saber, possam ter este conhecimento.
Hoje nós frequentamos a igreja, hoje nós, professamos a fé cristã, e ao irmos ao culto para adorar a Deus, para prestar-lhe cultos, com certeza nós também precisamos estar preparados para ouvir a sua voz. Precisamos estar com os ouvidos espirituais, bem aguçados para receber a mensagem que vem do céu. E para que possamos entender melhor, esta comunicação entre Deus e a igreja, precisamos entender, sobre o Espírito Santo. E no primeiro tópico desta lição, Deus fala com a igreja. Na letra A, vai trazer o seguinte: quem é o Espírito Santo? Há muitos ensinamentos errados por aí fora. Alguns falam que o Espírito Santo tem uma força ativa, outros falam que é um Deus à parte, mas nós aprendemos e sabemos pela Bíblia Sagrada que o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele possui a mesma essência e o mesmo poder do Deus Pai e Deus Filho. É uma das doutrinas, com certeza, isso a gente sabe, que encontramos uma certa dificuldade, muitos alunos encontram uma certa dificuldade para entender, porque são questões espirituais, mas não quer dizer que não conseguimos entender. Conseguimos sim, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, entender a doutrina da Trindade. Conseguimos entender a doutrina do Espírito Santo. Até porque é Ele que está conosco, é Ele que nos consola, é Ele o enviado para estar conosco nesses últimos dias da igreja na terra. Então, Ele é a terceira pessoa da Trindade, Ele possui a mesma essência e o mesmo poder de Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo não é apenas uma força ou um atributo divino, Ele é o próprio Deus. Segundo a declaração de fé, é muito importante que o professor tenha a declaração de fé das Assembleias de Deus em suas mãos, faça parte, do seu aparato de estudos para lhe auxiliar e lhe ajudar a ensinar, as Sagradas Escrituras. Ainda no primeiro tópico, letra B, Ele é uma pessoa. O que isso significa? Significa que Ele tem sentimentos, que Ele tem personalidade. O Espírito Santo, ele tem essas qualidades. O apóstolo Paulo admoestou a não entristecermos quem? O Espírito Santo de Deus. Então, não é uma força ativa, é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Letra C, sua atuação na igreja, como ele atua na igreja. A ação do Espírito Santo é essencial em nossas vidas e em nossos cultos. Ele nos ensina a orar, a adorar, a manifestar. Ele manifesta o seu poder no meio do seu povo. E por meio de quê? Dos dons espirituais. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ele inspira a palavra, os ensinamentos e os testemunhos. O Espírito também fala por meio das profecias e dos louvores. Ele também não está aqui nesse primeiro tópico, mas é bom também frisarmos isso. Ele convence o pecador dos seus pecados. É o Espírito Santo de Deus atuando no meio da igreja. No segundo tópico, os dons espirituais. E aí há uma relação de dons espirituais na Bíblia Sagrada. A leitura, que mencionamos no início, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 11, traz pelo menos 9 dons. Há também uma outra lista de dons em Romanos, Romanos capítulo 12 também, a partir do versículo 6 até o 8, há uma lista ali de 7 dons. É muito importante elencar, fazer uma lista desses dons e apresentar para os pré-adolescentes, para que eles possam entender que esses dons são dados pelo Espírito Santo de Deus. Esses dons ele dá conforme a sua vontade. Mas para quê?
Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo para o serviço de sua obra. Nós, como igrejas de Cristo, somos membros, fazemos parte do corpo de Cristo. E para que executemos o serviço do Senhor aqui na terra, de forma excelente, fazendo e cumprindo a sua vontade, o Espírito Santo, ele distribui dons, para que a igreja possa cada dia mais ser edificada, capacitada e que a igreja se desenvolva, da melhor forma possível aqui na terra como representante do reino de Deus. O que são os dons espirituais? São manifestações sobrenaturais do Espírito Santo para mostrar ao mundo o poder de Deus. Veja que interessante, não fica só restrito ao ambiente da igreja interno, mas é também para mostrar ao mundo o poder de Deus. Letra B do segundo subtópico, do segundo tópico, aliás. A diversidade de dons e ministérios. Há vários que o Espírito Santo distribui como ele quer. E como eu falei, o professor e a professora com mais tempo em sala de aula pode elencar, passar a lista desses dons e mostrar a importância para os seus alunos. E a finalidade também desses dons, pois são manifestações sobrenaturais com finalidades especiais. Primeiramente, os dons glorificam o Espírito Santo. Em segundo lugar, os dons edificam a igreja, isto é, Deus utiliza os dons espirituais para o fortalecimento e a fé. Por fim, o terceiro tópico vai falar sobre o Espírito Santo atua nos crentes. Aonde o Espírito Santo atua? Nos crentes. Na igreja, mas a igreja somos nós. Fazemos parte do corpo de Cristo. E é dando lugar a Ele que podemos permitir que Ele se utilize através da nossa vida, que possamos ser canais do Espírito Santo de Deus, para a igreja e para o mundo. Você sabia que, como cristão, o Espírito Santo habita em você? É uma pergunta que está aqui na lição. Somos a habitação do Espírito Santo de Deus quando recebemos quem? Jesus Cristo como nosso Salvador. Além de templo, somos também instrumentos do Senhor na sua obra. Deixe bem claro para os pré-adolescentes essa questão. Somos templos e moradas do Espírito Santo de Deus a partir do momento que aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Letra A, somos templo do Espírito Santo. Letra B, somos seus instrumentos. O Espírito Santo habita em nós e através de nós ele se utiliza para fazer a sua vontade e o seu querer na terra. Amém, professor? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida ricamente. Quero deixar por fim, temos ainda a conclusão que fala que o Espírito Santo está conosco todos os dias, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a sua voz. Ele é nosso consolador e amigo. Ouvir a voz do Espírito Santo quando lemos a Bíblia e pedimos a Ele para que Ele nos ajude a entender. Ele fala conosco através da palavra de Deus. Fala conosco através de profecias, através do dom de profecias. Então, precisamos ter os ouvidos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E, por fim, aqui ainda na capa dessa lição de número 9, a Bíblia diz: o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Efésios capítulo 1, versículo 14. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar esta pré-aula e para que mais pessoas possam ser alcançadas. Deixe o seu comentário de onde está nos assistindo, qual a quantidade de alunos em sua sala de aula, qual a congregação. É muito importante a sua interação conosco. Deus em Cristo abençoe a sua vida ricamente. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria.
Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.